dúvida, né? O que é essa história de bike fit, né? Bike fit tem algumas formas de interpretar, mas eu gosto de resumir que é uma sugestão de postura e de interação com a bike baseada numa avaliação bem completa de como o corpo funciona, como a pessoa se movimenta e como ela interage com a bicicleta, né? Então, assim, há fórmulas, né? Existem sites que dão fórmulas de alturas e comprimentos. Pode ser um ponto de partida, geralmente não funciona tão bem. Então, assim, o ideal mesmo é ter uma pessoa experiente, né? Essa pessoa normalmente tem um olho treinado, de preferência essa pessoa deve pedalar também, porque entender o que o cliente, o feedback do cliente, o que ele sente, e até passar por algumas experiências, né, enquanto a gente pedala, ajuda muito a enriquecer essa compreensão do que é a nossa interação com um aparato simétrico, fazendo um movimento que também é simétrico. No caso da modalidade de bicicleta de estrada, ele é uniplanar, né? Basicamente uniplanar, então, ou seja, o movimento é mais flexão e extensão, não tem muito movimento transverso. O mountain bike já tem um pouco mais, porque fica-se muito fora do selim e mexe-se muito em cima da bicicleta para conduzir a bike em caminhos que são irregulares e tem relevo, muito acidentado, enfim. Ah, mas como assim? Eu vim fazer um bike fit e você está me falando que eu vou sair daqui com uma sugestão? Pois é uma sugestão bem criteriosa. Ah, mas como assim? O corpo muda. O corpo ele não é super estável. Vamos supor que você fez alguns treinos de musculação pesados. E aí você vem fazer o bike fit e por algum motivo você está com um pouquinho de dor nos músculos ou está um pouquinho encurtado. Com certeza isso vai refletir na sua interação com a bike. Uma forma de ilustrar isso é que algumas vezes a gente senta na bike e fala assim, nossa, eu não estou entendendo, né? Eu estava me sentindo tão bem na bike e hoje eu estou me sentindo completamente estranho. Por quê? Porque o corpo, né, essa nossa peça maravilhosa, é super complexo e ele nem sempre é o mesmo, né? Então ele sofre essas variações que pode ser ou pelo treinamento, sua rotina, ou algum evento pelo qual você passou, ou você chegou em casa super cansado, capotou no sofá, dormiu todo torto e acordou meio dolorido. Tudo isso influencia na forma com que você interage com a bike. A gente não consegue prever e contemplar tudo isso, mas a gente consegue entender, conversando com o cliente, entendendo alguns motivos, né, que eventualmente podem surgir durante a sessão de bike fit, e na hora que a gente está lendo o movimento, né? Então, assim, primeira coisa que um bike fitter experiente detecta são coisas grandes que estão muito evidentes. A gente tem um olho treinado, porque está acostumado a fazer isso 2, 3 vezes por dia, vários dias por semana, vários casos, várias modalidades, mas a gente não consegue ver coisas muito pequenas, que são as coisas que as máquinas nos ajudam, né? Então, nos últimos 10 ou 15 anos, houve muito progresso nesse aspecto da avaliação do movimento. E como pedalar é uma atividade que tem muita repetição, né, em média a gente pedala cerca de 5.000 vezes por hora. Né? Vamos dizer, numa bicicleta de estrada, você faz ali, você fazendo 85 RPM de média de cadência durante a pedalada,
vai dar esse número aí surpreendente de umas 5.000 vezes, ou seja, umas 2.500 vezes por hora com cada perna. Então não é muito difícil da gente imaginar que esse movimento sendo feito de uma maneira que não é ideal, ele pode trazer desconforto, ele pode, dependendo da pessoa, ele pode causar uma lesão e ele pode não estar sendo feito da forma mais eficiente possível. E o corpo humano, por melhor treinado que ele esteja, ele é bem menos eficiente do que um motor, por exemplo. E ele é bem mais complexo, né? Por conta dessa instabilidade que eu falei, dessas pequenas mudanças que ocorrem no dia a dia. Então, cabe a nós levar tudo isso em consideração, a experiência do cliente, a condição física do cliente, a condição do corpo. Então, esse corpo ele é avaliado, né? Mobilidade, flexibilidade, algum histórico de lesão, algum evento, algum acidente, algum trauma importante que o corpo sofreu. A gente precisa saber de tudo isso, porque tudo isso se manifesta na sua interação com a bike. Então, é disso que consiste, né, essa sugestão super criteriosa que a gente chama de bike fit. E por que é uma sugestão? Porque a gente só vai ter certeza a partir do momento que o cliente pedalar algumas vezes, algumas horas, e chegar à conclusão que intensidades diferentes, relevos diferentes, dias diferentes, numa sequência de pedaladas, a postura que ele está na bike é uma média, ou seja, existe uma neutralidade, existe uma média feliz, né? Por que uma média feliz? Justamente porque não tem uma posição perfeita, porque o corpo ele não é totalmente simétrico, previsível, controlado, ele tem as variações, e com essas variações surgem, né, pequenos desconfortos, pequenas dúvidas em relação à nossa interação com a bike, mas na verdade a gente tem que lidar bem com isso. E no final da história, também, né, uma forma de interpretar é que o bike fitter ele é um facilitador da adaptação do ciclista à atividade, né? Ou seja, através do ajuste da bicicleta, um ajuste criterioso, a gente facilita a adaptação, porque o ser humano ele é adaptável dentro de um certo parâmetro àquele aparato e àquela atividade. Vamos supor, vamos falar alguma coisa muito que ilustre bem essa situação. O teu selim está alto demais, ou o ângulo do selim que apoia a tua pelve está errado, ou o guidão está longe demais. São coisas que, se tiverem muito fora de lugar, elas são evidentes, tanto para quem está olhando, pode ser até um leigo, quanto para quem está interagindo com o equipamento. E aí é muito fácil qualquer pessoa virar e falar assim: olha, é melhor você dar uma olhada na tua interação com a bike, fazer um bike fit, porque... mas como assim? Eu vim fazer um bike fit e você está me falando que eu vou sair daqui com uma sugestão?